aqui presente, abrirmos as nossas mentes para ouvir um pouquinho mais, porque quando nos mostram a vida desses grandes homens, desses grandes espíritos, sempre temos o que tomar como exemplo para nós. Abrir nossos corações para receber as energias positivas, intuições do nosso anjo da guarda, e sairmos daqui com mais força, com mais fé, com mais vontade, mais perseverança de continuar neste caminho, que é um caminho de todo dia. Não existe só hoje ou só amanhã, mas é uma caminhada que nós podemos fazer sempre com perseverança, com humildade, com força de vontade. Agradecemos todos os espíritos trabalhadores desta casa e damos por aberto o trabalho do dia de hoje. Que assim seja. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas como contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permanecem incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento é a primeira revelação, esta personificada em Moisés. A segunda é do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médios. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres de um mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo que é a sorte que nele os espera. Da mesma forma que Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve completamente e explica, em termos claros para todos, o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Boa noite. Tá funcionando aí? Achei que o pessoal hoje ia fazer uma pegadinha lá do som, mas não deu. Então, nós vamos falar sobre Allan Kardec, Nascimento e Vida. Na verdade, me passaram um tema que era Vida e Obra, e depois disseram que era Nascimento e Obra, e agora é Nascimento e Vida, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que vai sair. E antes disso, eu queria comentar com vocês assim, algumas dicas, né, de como não se deve preparar uma palestra, né? Principalmente no dia da palestra, né? Não que eu não tenha estudado antes, tá? Mas estudar também à noite também é uma dica para vocês, tá? Cuidado para não estudar muito tarde, porque vocês vão acabar dormindo ou deixando cair o material no chão. É verdade, né? E aí quando eles mudam também o título, aí fica mais complicado, né?
Mas vamos lá. Então, para começar, quem conhece Allan Kardec? Pode levantar a mão aí. Vamos lá, pessoal, não sejam tímidos. Só isso? Poxa. Pô, achei que tinha mais gente, hein? Eu estava até feliz que eu ia poder terminar a palestra mais cedo. E o professor Rivaio, alguém conhece? Nossa, tem um pessoal lá atrás que conhece. Algumas pessoas daqui. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse senhor, tá? Então quem foi Allan Kardec? Né, muitos devem estar se perguntando, poxa, ele escreveu tantos livros, o que ele foi? Ele era um escritor, ele era um músico, ele era um poeta, ele era um ator. Então, alguns dizem que ele era um místico, mas ele não é um místico. Outros diziam que ele era um religioso, apesar de que as correntes atuais do espiritismo levam a essa tendência religiosa, né, essa religiosidade. Mas como bem a Guiomar leu ali no Evangelho, o espiritismo nada mais é do que uma ciência, né? E a consequência dele talvez seja a religiosidade. Isso Kardec também afirmava, tá? Ou será que ele era um popstar? Né? Hoje em dia, talvez, né? Alguns até vão dizer que talvez ele seja um jogador de futebol, né? Mas, na verdade, não, tá? Vou mostrar para vocês quem ele é. Ele é o homem que enganou a morte. Né? E aqui a gente tem uma figura dele sorrindo, alegre, contente, com a obra que ele fez durante seus praticamente 11 anos de trabalho aí no plano físico, né? Trabalhando com os espíritos. E vocês vão perguntar, poxa, mas ele escreveu livros? Não, ele apenas compilou, né? Todas as respostas, tudo aquilo que ele captava dos espíritos através de alguns mecanismos, de alguns métodos. Então, teoricamente, ele não fez nada, ele apenas compilou e utilizou o seu nome para publicar as obras aqui no plano físico, né? Talvez essas obras já estivessem escritas há muitos milênios, há muitos séculos, no plano espiritual. E aí a gente tem a morte ali em depressão, né? O que será de mim agora? Então, coitada, né? Ficou para trás. Então, vamos lá. Vou começar então com a cronologia do nascimento e a vida de Allan Kardec. Em 1804, mais precisamente, no dia 3 de outubro de 1804, nasceu um menino. Se vocês olharem bem a data de hoje é dia 2 de outubro de 2013, então amanhã, dia 3 de outubro de 2013, ele vai completar 209 anos, né, que ele nasceu. E 31 de março desse ano fez 144 anos que ele desencarnou. Isso a gente vai ver depois. Então nasceu um menino chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Menino filho, né, de um jurista chamado Jean-Baptiste Antoine Rivaio e sua mãe Jeanne Duhamel, deve ser... bom, vamos lá, vamos acreditar que seja, né? Senão eles vão brigar com a gente depois. Então ele foi nascido em um berço de juristas, teólogos, matemáticos e escritores. Por que eu coloquei isso? Porque ele já nasceu, digamos assim, preparado, né? Veio numa vertente familiar que já buscava essa questão da educação, essa questão do aprendizado, essa questão da metodologia científica para a vida. Em 1818, já com 14 anos, e um pouquinho antes, ele foi mandado para Yverdon, na Suíça, estudar na escola de Pestalozzi. Né? Então, Jean-Henri Pestalozzi, ele também se formou em Direito, né? Era um professor, letrado, falava muitas línguas e ensinava, e ele tinha até uma vida confortável na época como vivendo no campo, né, como agricultor. Então ele já tinha uma certa estabilidade. Mas um certo dia caiu na mão dele um livro chamado Eliseu, de Rousseau, que era um filósofo francês, um escritor francês, um pouco antes da época deles ali, e também viveu na época do Iluminismo, né? Foi um dos precursores do Iluminismo, idealizou isso com outros pensadores, Voltaire, Montesquieu, entre outros pesquisadores, outros filósofos. E Pestalozzi percebeu que aquele livro despertou nele um conhecimento diferente,
um conhecimento de pedagogia diferente, uma forma diferente de ensinar as pessoas, que seria ensinar o dia a dia, né? Ensinando que as pessoas aprendessem com o dia a dia, né? Com o cotidiano, uma forma totalmente diferente, totalmente revolucionária e renovadora naquela época, que hoje em dia é deixada em segundo plano, né? Vamos analisar assim, são bem poucas pessoas que talvez adotem esse método, mas um método muito atual e muito renovador ainda, né? Muito inovador. E o pai o pai do Rivaio na época, percebendo isso, mandou ele estudar em Yverdon. E com 14 anos aproximadamente, muito estimado pelo Pestalozzi, que tinha que sair várias vezes do instituto para instalar outras escolas em outros países, né? Na Alemanha, na França, Bulgária, naquela região ali, Itália, que o pessoal pedia realmente para que ele fosse mostrar esse método para as suas civilizações também. Ele acabou assumindo por algumas vezes como diretor da escola. Ia lá, ministrava os cursos, né? Então, para vocês verem o prodígio que ele já era aos 14 anos, né? A inteligência que ele já tinha na época. E depois disso, entre 1819 e 1831, ele também substituiu por diversas vezes Pestalozzi na direção da escola. E em seguida, ali nesse meio tempo, em 1824, ele retornou a Paris e fundou o Instituto Técnico de Paris, totalmente focado, totalmente utilizando a metodologia de Pestalozzi. Tá? Ele trouxe para a França, trouxe para a capital do seu país, esse conhecimento diferente, esse conhecimento novo, essa revolução na educação. E ele fez uma associação com o tio dele. Só que aí tem um problema, né? Toda vez que a gente se associa com alguém da família, geralmente é complicado, né? Principalmente quando é cunhado, primo, tio, né? Essas coisas sempre complica um pouquinho no futuro, né? Então a gente vai ver que vai complicar um pouquinho o futuro do professor Rivaio aí na frente. E nessa época, tá? Até 1831 ali, ele já tinha se formado, ele já era formado em Direito, ele conseguiu também um diploma de Medicina, apesar de que alguns biógrafos dele não têm essa informação dada como certa, mas ele apresentou um doutorado em Medicina e conseguiu o diploma. Eu digo assim, os biógrafos, porque é bem difícil achar informações fidedignas, né? Até ali fora na biblioteca tem alguns volumes de uma obra que fala sobre a biografia dele, se eu não me engano é do Zenir Van Tuyl e do Francisco Thyssen. E essa obra é bem extensa, bem grande e vale a pena para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, voltando ali à essa questão dele, da formação dele, então ele falava algumas línguas, né? Falava mais ou menos holandês, falava italiano, francês, espanhol, inglês também, se eu não me engano. Entre outras línguas, entendia um pouco de latim, um pouco de grego. Né, isso facilitava bastante o aprendizado dele e a forma dele se expressar para os seus alunos. E aí, em 1832, a gente pode dizer, né, que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Só que reza a lenda que ela era uma pequena mulher. Amélie Gabrielle Boudet. Espero que eu esteja pronunciando certo, né? Quem era Amélie Gabrielle? Ela foi uma das alunas, não, uma das frequentadoras, né? Consequentemente depois virou aluna do Instituto Técnico, conheceu o professor Rivaio dentro desse instituto. Ela já era professora, né? Ela foi lá para aprimorar seus conhecimentos. Ela já era uma professora formada em escola de primeira classe, alguma coisa nesse sentido. Na época deve ter algum sentido hierárquico isso, né? E, além disso, ela também era uma poetisa e uma artista plástica. E, a exemplo de Kardec, ela também escreveu algumas obras. Uma até me chamou a atenção, que era... Deixa eu pegar aqui. Se não me engano, é Poemas Primaveris. Contos Primaveris. Eu já ouvi falar isso, desse título, tá? Não me lembro agora quando, não lembro onde. E é de 1825. Então, ela também escreveu sobre poesia e um livro sobre artes. E ajudava o professor Rivaio nas aulas e, posteriormente, né, com o advento do Espiritismo, ela acabou incentivando, sendo uma das maiores incentivadoras e uma das maiores organizadoras desse trabalho e divulgadora depois do desencarne do Kardec, né, do professor Rivaio, em 1869. E aí ela viveu até 1883,
atuando nesse sentido, né? Dando esse suporte todo para ele por trás dos panos. Em 1834, então acontece a falência do Instituto Técnico. Lembra lá que eu falei que ele tinha se associado com um tio, que era um parente dele, um irmão da mãe dele, na verdade, se não me falha a memória. Então, esse tio acabou levando o Instituto à falência. Por quê? Porque ele gastava todo o dinheiro que eles ganhavam no Instituto com jogatina. O tio dele era viciado em jogo. Então, para vocês verem que o vício do jogo já é bem antigo, né? Alguns aí ficam em casa jogando seus videogames e etc. E acham que não é um vício, né? Mas acaba sendo. Outros vão para o cassino perder um dinheiro, outros vão jogar pôquer e assim por diante, né? Então ele acaba indo à falência. Ficou zerado, né? Recém-casado, 2 anos de casado. Imagina como é que não deve ter sido a vida deles, né? Ainda bem que a Melly devia ser uma pessoa de bem e queria muito bem o seu marido. E aí então, de 1835 a 1840, ele recomeça a carreira dele. E o que ele faz nesse período? Nesse período, ele trabalha arduamente durante o dia, né, em vários empreendimentos, e durante a noite ele modulou cursos, criou e aplicou, né, cursos nas áreas de física, química, anatomia comparada, astronomia, acho que é isso. Durante a noite ele aplicava esses cursos, né, que era o conhecimento que ele adquiriu durante os anos que ele estudou com Pestalozzi, durante os anos que ele lecionou no Instituto Técnico. E esses cursos, eles não eram apenas pagos, tinha alguns que eram gratuitos, porque ele sabia que a população na época também tinha suas carências. E isso é um traço bacana da personalidade do professor Rivaio, que ele fazia caridade, né? Se a gente for analisar, ele usava o que ele tinha de melhor, ele não tinha dinheiro, né? Dá para perceber que nesses 5 anos aí ele só trabalhou. Não adquiria muita coisa, né? Guardava o dinheirinho dele, mas ele só trabalhava e quando ele podia, ele dedicava um pouco do tempo dele para ensinar os outros, as pessoas que não tinham conhecimento, as pessoas que precisavam também ter alguma qualificação para conseguir uma vida melhor. E essa era eu achei bem bacana esse traço característico da vida dele, tá? E depois dessa época, a gente já vai encontrar ele em 1849. Em 1849 já acontece o reconhecimento profissional dele. A gente já encontra ele lecionando as mesmas cadeiras, né, que ele lecionava antigamente, fisiologia, anatomia, astronomia, química e física, no Liceu Polimático. Nome bonito, né? Até queria ter achado uma foto aí, mas não consegui. Tá, então esse liceu já era uma escola renomada de Paris na época, e ele já estava lecionando lá, já tinha recuperado um pouco do seu capital, né, que ele tinha perdido naquele outro empreendimento. Então ele já tinha um reconhecimento. Nessa época aqui ele já tinha uma série de obras publicadas, tá? Aqui a gente tem as obras dele. Não vou ler todas, mas vamos contar ali. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 obras que ele publicou na área acadêmica, como professor, como estudioso, como pesquisador, e todas focadas para a melhoria da educação, para conhecimentos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia. E o que essas obras representavam na vida dele? Essas obras foram reconhecidas pelo governo francês como obras primordiais assim para a educação do povo francês também, tá? Então ele acabou algumas dessas obras deles acabaram sendo adotadas pelo governo. Isso também é uma coisa bacana, que eu não conhecia essa parte, tá? Eu sabia que ele já tinha escrito vários outros livros, mas que tinham sido utilizados pelo governo a título de auxílio, né, na metodologia de ensino. Eu não conhecia. Eu achei bem bacana essa parte também. Então, para vocês verem, né, até 1949, então ele já estava reconhecido, já tinha recuperado o dinheiro dele, talvez já tinha até uma sobrinha, e já era um profissional reconhecido na sua área. Mas, obras acadêmicas, está atrasado isso aqui. Vamos lá. Mas em 1854, né, ou seja, 5 anos depois de ele estar naquela estabilidade, daquela vida tranquila, daquele sossego que ele podia ter, já com 50 anos, sem filhos, né, provavelmente ele pensou, poxa, não tem filhos, então não tem trabalho. Se não tem trabalho, tem que arrumar alguma coisa para eu fazer. Né, porque eu vou ficar velho, vou ficar
uma certa idade, idoso, obrigado, Bia, escutei, hein? Escutei daqui. Então ele vai ficar idoso, né? Desculpa a palavra. E não vai ter o que fazer, né? Então ele resolveu inventar outra coisa. Então ele começa um novo começo. Mas ele bem que não queria, tá? Esse novo começo na vida dele. Eu acho que até ele devia estar sossegado, talvez ele estava com medo de alguma coisa, não queria deixar a tranquilidade dele, o conforto dele, a segurança dele, vamos colocar assim, né? Talvez ele não quisesse deixar isso de lado e com medo de se arriscar. Mas aí Aí nesse ano, né, tinha um amigo dele, poxa, aqui já pulou o negócio. Mas vamos lá. Tinha um amigo dele chamado Charles Fourier. Acho que é isso. François-Marie Charles Fourier. Então quem que era esse cara, né? Esse cara era um amigo dele desde a época que eles estudavam magnetismo. Esqueci de falar. O magnetismo era estudado por Allan Kardec desde a adolescência dele. Tá, o magnetismo lá de Mesmer, magnetismo animal, né, aqueles conceitos da irradiação, da cura através da irradiação do magnetismo humano, né, nesse sentido assim. Tá, então desde aquela época ele tinha esse amigo, Charles Fourier, e o Charles começou a falar sobre essas mesas girantes para ele. Depois a gente fala um pouquinho do Charles, vamos seguir essa sequência aqui. As mesas girantes então aconteciam por volta ali de 1850, 1849, eu não lembro agora, mas tem palestra no YouTube também da casa sobre esse assunto, tá? Se vocês quiserem, dá para dar uma pesquisada lá, é um assunto interessante também. E essas mesas girantes aconteciam, não vou fazer aqui, vou fazer com a cadeira. O que acontecia nessas sessões, né? As pessoas ficavam em volta, né? Provavelmente tinham médiuns de efeitos físicos, hoje a gente pode chegar nessa conclusão, talvez na época eles não sabiam, né? E essas mesas elas faziam batidinhas. Né? Ali tem algumas mesas que levitavam, ali tem uma tábua que escrevia sozinha através da imantação da energia magnética. Mas com essas batidinhas, as pessoas faziam perguntas, né? Ah, eu vou casar? Aí uma era sim, duas era não. Ah, eu vou ter filhos? Não, né? Nesse sentido. Então eram as batidinhas que determinavam a resposta. E as pessoas, né, na época, como acontece hoje em dia, questão da futilidade, né, do não ter o que fazer, né, da mente vazia, acabavam utilizando isso para diversão. Eram feitos em salões de jogos, salões de bebidas, salões com mulheres. Então era nesse sentido que funcionava. E o Fourier, né, acabou frequentando algumas dessas sessões e achou interessante e resolveu levar isso para o professor Rivaio, né, que também era um grande curioso, né, nesse sentido nessa questão de pesquisa, mas Rivaio ainda estava meio reticente, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho quem que era o Charles Fourier. O Charles Fourier, ele foi um dos pais do cooperativismo. Ele era um ferrenho socialista, tá? Ele defendia o socialismo, o cooperativismo e detestava capitalismo, a economia liberal, né? Na época eu não lembro se tinha já esqueci o nome dos caras agora, aqueles americanos, mas eu não lembro se já tinha esses conceitos, né? Mas ele detestava tudo isso. E o objetivo dele, o que era? Era formar colônias de trabalho, colônias produtivas. Tanto que ele trouxe algumas dessas colônias aqui para o Brasil. Trouxe uma aqui em Santa Catarina, para São Francisco do Sul, chamado Faulastério do Saí. Tem um distrito lá, tem algumas ruínas ainda. Se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem ver. E uma colônia no Paraná, que agora me falha a memória, tá? Nem sei se tem aqui no material. Mas no Paraná também ele acabou fundando uma colônia nesse mesmo estilo. E ele, com certeza, né, tinha umas ideias bem mais avançadas para o seu tempo, no tempo que ele viveu, né? Ele conseguiu formular muitas teorias. Também era um satírico, né? Sático. Ele tirava muita sátira das pessoas, né, pela vida que ele teve. Então era uma coisa nesse sentido. E aí a questão do magnetismo, né, que eu já comentei com vocês, que eles gostavam de estudar. E todo esse meio tempo assim, ele conseguiu convencer o Kardec a pelo menos assistir uma sessão, né? Mas antes disso, Kardec falou uma coisa aqui.
que eu queria compartilhar com vocês. Eu acreditarei quando vir, e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, olha só, né? Nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula, né? Pode andar sozinha, sem ação nenhuma. Até lá, permita-me que não veja nisso, senão uma fábula para provocar o sono. Então, mesmo ouvindo falar, os jornais da época, tudo isso, os amigos indo convidar ele para conhecer esse tipo esse tipo novo de diversão, ele ainda não acreditava, né? Ele só queria ver quando uma mesa tivesse cérebro ou nervos para sentir. E não é que ele descobriu que ela tinha cérebro e nervos, talvez nervos não, né? Que seria uma coisa mais física, mas vamos dizer assim, um cérebro virtual, né? E aí ele conta, né, em várias passagens. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma coisa que eu consigo traduzir para vocês aqui, trazer para vocês. E aí ele conta, né, que depois que ele frequentou a primeira vez, ele foi vendo a lógica daquele negócio, ele foi vendo que realmente as mesas poderiam falar, né, que existia um princípio inteligente por trás daquilo tudo. E esse princípio inteligente, ele acreditava que poderia trazer mais informações do que apenas dizer se eu vou casar, se eu vou ter filhos, se fulano gosta de mim, se Beltrano vai conseguir emprego, se ciclano, sei lá, vai ganhar na loteria. Então ele começou a formular perguntas, questionamentos, né? Ele observou primeiro, ele encontrou pessoas que realmente estavam interessadas em trabalhar, em fazer uma experimentação científica, e resolveu fazer algumas perguntas. E essas perguntas começaram a ser respondidas. E as respostas realmente causaram impacto nele. E causaram impacto em toda a humanidade depois disso, né? Pelo menos numa parte dela. Talvez outra parte ainda não esteja dentro desse conhecimento. E ele trabalhou com algumas médiums, tá? Não tenho aqui... Deixa eu ver se eu circulei aqui para ficar mais fácil. Não, mas era da família Boldin, se eu não me engano, Boldin. Eram duas irmãs, tá? Uma de 14 e uma de 16 anos. Então eram pessoas sem cultura, vamos dizer assim, para a época. Mulheres, né? Na época também já deviam... A gente tem um histórico aí que as mulheres sempre foram rechaçadas durante as antigas civilizações, né? Durante o passado, até hoje em dia, em alguns casos. Então já não deveriam ter aquele acesso toda à educação, toda à cultura. Então ele já se aproveitou desse fator, né? Poxa, eu vou trabalhar com essas pessoas que são, digamos assim, ignorantes, né, culturalmente, né? Para ver o que elas vão conseguir traduzir desses espíritos. E mais posteriormente ele trabalhou com outra menina de 18 anos, né? Foram as 3 médiuns que trabalharam mais com ele. Jafé, se eu não me engano, é o sobrenome, agora o primeiro nome eu não lembro. E com isso tudo eles produziram, em 1857, depois de muito trabalho, de muita experimentação científica, de muito Kardec falar para os seus amigos que o trabalho era árduo, era difícil. Uma outra coisa que ele usou muito foi a questão de não usar apenas um médium, tá? Ele usava essas 3 em principal, né, para pegar as primeiras mensagens, mas ele tinha em torno, segundo ele, né, de mais 10 médiums ao redor, com a equipe dele, não só na Europa, mas eu acho que aqui na América também teve alguns médiums que trabalharam com ele, que ele se correspondia por carta. Ele fazia as mesmas perguntas. E essas mesmas perguntas ele comparava, para ver se elas tinham alguma lógica, algum sentido, né, para ele poder realmente validar a informação que estava sendo passada. E isso ele deu um nome depois, que era... Meu Deus. Esqueci agora, vou lembrar depois. Ele deu um nome para essa metodologia que ele fazia, tá? E então em 1857 ele teve o privilégio, né, o prazer de publicar o primeiro livro vindo do outro lado, né? A primeira compilação de informações que ele conseguiu retirar. Mas antes disso, né, em 1857 a gente descobriu que a morte morreu. Já tinha esquecido, né? Desculpa. Essa figura aí tá meio saudosista, né? É um pessoal personalista aí que vai gostar, né, Bia? Tá brincando? Tá. Então, em 1857 foi o ano que a morte morreu, porque ele publicou esse livro aqui, ó, o Livro dos Espíritos.
esse livro, ele, na sua primeira versão, ele teve 501 perguntas, tá totalmente respondidas, né? E a primeira delas já começou impactando. O que é Deus? Não é nem o quem é Deus, ou quem foi Deus, ou quem será Deus. É o que é Deus. Né? Então lá está a resposta, que é a causa primária de todas as coisas. E assim por diante vieram uma série de outras perguntas, todas elas catalogadas em capítulos, né? Sobre a moral, sobre a evolução dos mundos. Agora não lembro 100% de todos os títulos dos capítulos, mas é nessa sequência aí. E depois, em 1860, surgiu a segunda versão, que nessa já foi ampliada para 1019 perguntas. Já bem mais completa, né? Bem mais, trazendo muito mais informações, muito mais curiosidades, muito mais conhecimento diferenciado. E ele não parou por aí, tá? E aí, então, em 1857, no dia 18 de abril de 1857, surge então o Espiritismo, né? Através dessa obra. E alguns vão dizer que é uma religião, né? Que ele, lá no começo eu perguntei para vocês se ele era um religioso, ele não é. E ele, uma citação dele, tá? Uma filosofia científica de consequências religiosas. Então ele não considerava uma religião. E a gente também não considera uma religião. Pelo menos eu não considero, né? Talvez algumas pessoas considerem. Talvez algumas linhas do Espiritismo hoje levem para esse lado. E acabam esquecendo a questão científica, a questão do pesquisar, que muito nos é cobrada, que muito nos foi falada. Quem esteve aí no Fora Blue sabe disso, né? Teve algumas palestras aí do Clóvis Nunes cobrando isso, né? Instigando que nós pudéssemos estudar, que nós pudéssemos aprender mais sobre as coisas, não só sobre o Espiritismo, né? Sempre investigar, sempre conhecer. Porque às vezes a gente acaba não gostando de uma coisa porque a gente é ignorante naquela coisa, né? Naquela informação. Já que a gente não estudou aquela informação, então a gente acha que não é boa. Ou porque algum fulano nos influenciou dizendo que não é boa. Né? Então isso, Kardec já falava naquela época, né? É uma filosofia científica. Se é científico, tem que investigar, tem que pesquisar, tem que experimentar. E depois disso, né, em 1858, um ano depois, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade essa que, um pouco antes de seu desencarne, ele transformou em uma sociedade anônima. Por que ele transformou em uma sociedade anônima? Para que ela pudesse editar e vender os livros, né, das obras que ele produziu. Além dessas obras, outras obras, né, de outros espíritas, de outros estudiosos, de outros médiuns, justamente para poder continuar fazendo a divulgação do espiritismo. Coisa que também a gente já não vê mais tanto, vamos dizer assim, hoje em dia, né? O pessoal faz um jornal, é criticado porque faz um jornal espírita. O pessoal faz um programa de TV, é criticado porque faz um programa de TV. O pessoal transmite alguma coisa pela internet, é criticado porque transmite pela internet, né? Porque tem essa cultura de que tem que deixar o pessoal vir buscar, né? Não, tem que divulgar, tem que passar. Kardec fazia isso. Vocês vão ver ali mais para frente que ele passou uma boa parte desses... diz assim, desde que ele começou a estudar os fenômenos até a morte dele, foram quase 11, 12 anos ali de estudo, e ele levava a divulgação para as outras cidades também. E aí, seguindo, né, em 1858 também ele lançou o primeiro número da Revista Espírita, Revue Spirite. Tem que fazer bico para falar isso aí. E ali aí tem a coleção que dá para encontrar hoje em dia, né? Tem outras capas também, tá? Eu botei só a figurinha para vocês verem. E essa daqui, assim, ó, a Revista Espírita, em 1869, quando ele desencarnou, ela parou de ser produzida. Depois ela voltou, teve alguns amigos dele lá, algumas pessoas na França que gostavam e voltaram a publicar, né? Depois parou mais um tempo, depois voltou, e hoje em dia ela é publicada com esse outro logo aqui, né? E ali vocês podem ver, né? Fundada em 1858 por Allan Kardec. Está dentro do logo da Revista Espírita atual, publicada em francês. A Revista Espírita ela traz vários compêndios também das questões psicológicas humanas, tá? Estudos de psicologia mesmo, casos de estudo de obsessão, uma série de informações, tá? Não lembro agora quantos volumes que eles vendem, mas são mais de 10 volumes, tá? Todos 20 e poucos volumes, se não me engano, 21, eu acho. E todos com muita informação, muito conhecimento, tá? Coisas diferentes do que a gente encontra nas obras básicas,
é um outro tipo de conhecimento, né? Um outro tipo de formatação que ele resolveu dar para a divulgação do Espiritismo. Em 1859, ele publica o que é o Espiritismo, baseado em algumas questões, né, que surgiam. Ele fala com o padre, fala com alguns estudiosos da época e tal, para formar esse compêndio aqui, o que é o Espiritismo. E aí ele explica o que é, né? E depois esse livro ele vai originar um livro aqui no Brasil, também, depois eu vou lembrar o título ali. 1861. Ele lança o livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, o livro dos Médiuns, né, para quem não leu ainda, é uma boa oportunidade para atualizar a sua leitura. Ele fala teoricamente e tecnicamente sobre como funcionam as manifestações mediúnicas. Tá? Então, lá dentro vocês vão encontrar uma série de informações, uma série de conhecimentos acerca da mediunidade, como funciona tecnicamente a mediunidade. Tá? Um excelente livro de estudo. Já teve estudos aqui na casa, faz algum tempo aí que não tem mais, mas é muito interessante, tá? Até foi o Fábio que ministrou esse treinamento na época. E também em 1961 acontece o Auto de Fé de Barcelona. O que foi o Auto de Fé de Barcelona? Na época tinha esse rapaz, Maurice Lachatre, era um livreiro. Ele tinha algumas ideias, digamos assim, também à frente do seu tempo, né? Ele era contra qualquer censura, né? Era a favor da liberdade de expressão. E ele resolveu levar algumas obras que o Kardec tinha feito, tinha realizado, tinha produzido, para vender na Espanha, né? Para divulgar na Espanha. E um bispo lá local acabou descobrindo isso e aprendeu essas obras. E o que ele fez? Ele queimou em praça pública, né? Todas as obras. Kardec pediu de volta, ele não devolveu, porque era direito dele, né? Ele era o remetente. E o cara foi lá e queimou, né? E perdendo todos os direitos aduaneiros, todo o dinheiro que tinha sido investido em 300 obras. Então tinha livro dos espíritos, tinha o livro dos médiuns, tinha livros de outros médiuns também, de outros autores espíritas. Esqueci de um detalhe, né? Agora eu estava lembrando, falando de Kardec, pulei do Rivaio para o Kardec, nem expliquei como que Kardec se tornou Kardec, Rivaio se tornou Kardec, né? Desculpa. Mas em 1856, se eu não me engano, 1856, apareceu um espírito chamado Verdade. E falou que era um espírito familiar de Kardec, né, um espírito conhecido, e comentou com ele que em uma outra vida eles viveram juntos na região da Galia e eram druidas, né? E o nome que o Rivaio adotava na época era Allan Kardec. E assim, o meu pensamento é que o Rivaio acabou adotando esse nome, Allan Kardec, para escrever os livros da doutrina espírita, justamente porque ele já tinha um nome conhecido profissionalmente, tá? Talvez para não misturar as coisas, né? Para separar bem o que ele foi e o que ele estava sendo naquele momento, tá? Pode ser que tenha outra explicação, pode ser que outras pessoas tenham outras ideias, tá? Eu penso dessa forma, mas cabe uma investigação, do que eu já li, do que eu entendi sobre isso, eu acredito que seja mais nesse sentido, tá? Então ele acabou adotando esse Allan Kardec, né, esse nome Allan Kardec, justamente para escrever as obras espíritas, tá? Entre 1862 e 1863 aconteceram muitas viagens, né? Ele acabou viajando nesses 2 anos aí para divulgar a doutrina espírita. Ele voltou para Lyon, que era a cidade natal dele, né? Em algumas casas e alguns centros espíritas lá, eram sociedades espíritas, né? Não eram centros espíritas. Viajou por Bordeaux, em várias cidades da França. E essas viagens, em uma das oportunidades, ele chegou a ficar 6 semanas viajando direto e fez mais de 50 conferências, né? Mais de 50 reuniões espíritas em diversos lugares. E o pessoal da época, né, acabou caluniando ele, dizendo que ele usava o dinheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para se promover, para bancar essas viagens. E depois, lá em 1867, ele talvez cansado de escutar tudo isso durante esse tempo todo, ele resolveu publicar uma nota, né, dizendo que não, que todo o custo que ele tinha era pessoal, era do dinheiro dele que bancava, né, não era nem as cidades que recebiam ele não arcavam com nada, e nem a Sociedade de Estudos Parisiense. Realmente aquele dinheiro
era responsável para fazer as obras e para a divulgação do espiritismo em Paris e nos arredores. E ele usava o tempo dele, o dinheiro dele, para fazer esse trabalho em outras casas, em outras cidades. E esse trabalho, ele ficou muito feliz porque ele começou a ver frutos, né? Já em 1862 e depois em sequência. Por quê? Porque ele viu que, principalmente na região de Lyon, que era a região que ele nasceu, muitos operários começaram a aderir ao movimento espírita da época. E o que aconteceu com esses operários? Eles começaram a ter uma transformação moral. Começaram a analisar melhor as suas vidas, melhorar os seus relacionamentos em casa. Isso não são palavras minhas, tá? Tá nos textos, tá naquela obra que tem ali fora, tá na internet. Vocês vão conseguir pesquisar isso se vocês quiserem, tá? Tem realmente lá ele falando que ele estava muito feliz porque essas pessoas tinham conseguido se melhorar, tinham conseguido crescer, entender um sentido para a vida delas, né? Não era só o trabalho, talvez uma bebida, talvez um bordel, talvez alguma coisa nesse sentido, como era na época, né? E hoje em dia também acontece, né? Às vezes a gente está tão perdido, vai para um bar depois do trabalho, em vez de procurar alguma outra coisa mais edificante, sei lá, briga em casa porque não tem um conceito moral, todas essas situações, tá? Então tudo isso ele vivenciou, as mesmas coisas que a gente vivencia hoje, ele vivenciou naquela época, ele viu que estava dando resultado. Só para compartilhar com vocês aí. Em 1864 ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre falo que isso aqui é receitinha de bolo, né? Quem quer ser realmente uma pessoa de bem, lendo o que está aqui e aplicando na sua vida praticamente, né? Não só na teoria, consegue realmente ser uma pessoa de bem, tá? É difícil, né? A gente não consegue. Depois eu até comento alguns casos aí, mas realmente a gente não consegue, tá? Mas tá aí. A receita está pronta, basta a gente querer, né? Vamos acelerar um pouquinho aí. Em 1865 ele publica O Céu e o Inferno, também um compêndio com várias histórias. Esse livro eu li algumas décadas atrás, tá? Foi um dos primeiros que eu li. Que fala sobre... Tem muitas histórias ali, tá? Vou buscar lá na memória. Muitas histórias de espíritos sofredores, de casos de obsessão... são coisas assim bem fortes, tá? Vamos dizer assim. Quando eu li eu fiquei bem chocado com esse livro, né? Hoje eu entendo bastante ele, tá? Assim, algumas coisas que eu leio fora, não pego o livro, mas eu leio na internet ou em pesquisa ou em outros livros de estudo, a gente consegue entender um pouco melhor sobre o que ele estava querendo fazer, sobre o impacto que ele queria que esse livro causasse na vida das pessoas, né? Então também é um livro que também dá para ser estudado, tá? É um livro bem interessante para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre essa questão, né? O que eu sou agora, o que eu serei depois, né? Será que quando eu desencarnar eu vou continuar sendo essa pessoa, ou eu vou ser melhor, né? Então a gente é reflexo daquilo que a gente é nessa vida. E aqui traz algumas histórias nesse sentido. 1866 a 1867, Mais Viagens e um Susto. Então ele continuou viajando, né? Nesses 2 próximos anos ali ele não produziu nenhum livro, mas ele continuou viajando. E em 1866 ele teve um colapso físico, que acabou deixando ele meio debilitado, justamente por trabalhar demais, justamente por querer, digamos assim, abraçar tudo, né? E os espíritos vieram e deram aquele puxãozinho de orelha, né? E o espírito de verdade falou para ele, cara, assim não dá, né? Tens que acordar, tens que descansar, tens que estar bem para poder produzir. Não adianta nada trabalhar arduamente e acabar se prejudicando. E foi isso que ele fez, né? Em 1868 ele começou a idealizar a Vila Segur. Eu não traduzi, tá? Mas deve ser alguma coisa tipo Vila Segura. Então para ele deve ter tudo a ver, né? Que ele gostava de segurança, não muita mudança, né? Então ele construiu a Vila Segur. O que era a Vila Segur? Era uma vila de 6 casinhas que ele construiu. Uma delas ele queria se mudar assim que estivesse pronta para ele poder morar com a esposa dele, né? Poder continuar o trabalho dele, os estudos dele, as pesquisas dele, e também poder descansar quando ele ficasse mais idoso, né? Quando ele já tivesse aposentado realmente dessa vida. E as outras 5 casinhas, aí entra a caridade dele novamente. Ele deixou, né, na verdade, quando elas ficaram prontas, à disposição de outros espíritas que também faziam trabalho de divulgação, mas não tinham posses, não tinham dinheiro, né, viviam sem teto. Então ele também deixou essa pequena caridade, né? E ele sempre falava, né, conforme estava nos livros, conforme está no Evangelho, fora da caridade não há salvação.
Ele disse que essa daí era a grande máxima da vida dele, né? Porque só entenderia quem realmente assumisse essa questão da caridade em sua vida. E ele, dá para ver que já desde quando, lá atrás, antes dele ter esse conhecimento, ele já praticava isso. Em 1868 também ele publica a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que fala sobre muitas coisas, né? Sobre os mundos habitados, traz uma série, a criação da Terra, uma série de informações um pouco mais técnicas, né? Um pouco mas também bem interessante, tá? Esse livro eu não li ainda, tá? Vou confessar para vocês, já comecei, acho que li algumas páginas, mas está lá paradinho para continuar. Faz tempo. 1868, está atrasado de novo. Então, em 1869, ele vem a desencarnar, né? Aqui tem o túmulo de Allan Kardec em Paris, num dos cemitérios da cidade. Ele desencarna de uma doença cardíaca. Talvez por excesso de trabalho, talvez por aquele susto que ele teve 3 anos antes. A gente não sabe, talvez porque era a hora, talvez porque ele já conseguiu concluir tudo que ele tinha em vida, né? Publicou essas 5 obras. Depois a gente vai ver que ele publicou mais obras ainda, tá? Ele deixou mais obras publicadas. Depois vieram as obras póstumas de 1890. Veio as obras póstumas, até depois da morte da esposa dele, em 1883. E todo esse trabalho que ele fez, se vocês analisarem, foi de 1854 que ele começou a pesquisar. Em 1857 ele fez o lançamento do Livro dos Espíritos. E em 1869 ele desencarnou. Então foram aí 12 anos, né, de trabalho árduo, de trabalho com afinco dentro dessa doutrina. E ele também ficava preocupado, tá, com algumas coisas que acontecem ainda nos dias de hoje, vamos comentar. Ele ficava preocupado que na época também já existiam melindres, já existia um orgulho de algumas sociedades espíritas, ele falava, né, de alguns grupos espíritas de algumas cidades que ele viajava, pesquisava. Ele também já falava sobre isso, que o orgulho, o melindre, né, o egoísmo, é o que vai acabar com essa doutrina maravilhosa, ou que vai desvirtuar um pouco, que é o que acontece hoje em dia, né, se a gente for analisar. Muitas das coisas que eu falei para vocês, que ele instiga a gente nos instiga a pesquisar, a experimentar, a conhecer, o movimento espírita acaba deixando de lado, né, que acaba não adotando os fenômenos, não acaba investigando os fenômenos. A gente teve aí, como eu citei antes ali durante Fora Blue, teve o Clóvis Nunes. Pô, o cara é um extremo pesquisador, vive fazendo esse trabalho, né? Não é filiado talvez a nenhuma casa espírita, nenhuma federação, mas, digamos assim, é um espírita de grande ordem. Por quê? Porque ele vai, pesquisa, investiga e realmente quer saber o que está acontecendo. E nós que frequentamos muitas vezes uma casa espírita, não nos dignamos a estudar, não nos dignamos a aprender, e acabamos aceitando apenas o que as pessoas falam, né? Se não é bom a outra casa, se eu não conheço, não é bom, porque o pessoal diz que não é bom. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que é para vocês irem para outra casa, mas é aquela questão que a gente diz, né? O que a gente não conhece, a gente acha que é ruim, né? A gente quer realmente que entre essa ideia progressista que o Espiritismo trouxe, que é o aprendizado, que é a busca do conhecimento, que é a busca da melhora de si mesmo. A gente só vai se melhorar se a gente realmente se conhecer. Se a gente não se conhecer, a gente não vai conseguir, né? Então, isso daí que eu queria comentar com vocês. E algumas outras obras aí que surgiram também aqui no Brasil, né, que vieram baseadas na obra dele. A Obsessão, também foi publicada em francês, tá? Eu não tenho a data do ano ali, eu não consegui pegar. Origem, Sintomas e Curas. Então, a Obsessão, né, também, se vocês forem pesquisar aí no nosso canal do YouTube, também vocês vão encontrar palestras sobre esse tema, tá? Muito interessante. E falando aqui um pouquinho nessa questão da obsessão, há umas 2 semanas atrás, depois do fórum ali, aconteceu comigo uma das piores coisas que já poderia ter me acontecido, tá? Eu até comentei com a minha esposa, com uma outra pessoa aqui da casa, é que eu realmente tive, assim, digamos assim, nojo, né? Vou botar essa palavra, nojo de vir para uma casa espírita, tá? Pela primeira vez na vida eu tive nojo de alguma coisa. E na época eu pensei, poxa, será que eu estou obsediado? Será que é auto-obsessão? O que será, né? Até hoje eu ainda não descobri, né? Mas para mim foi uma grande vitória ter vindo aqui, né? Ter estudado para essa palestra, ter trazido essas informações para vocês e dizer, né, que isso, por mais que a gente estude, por mais que a gente tente se melhorar, por mais que a gente tente praticar, né, porque às vezes a gente não pratica,
a gente também sofre com essas coisas, né? A gente também sofre com desânimo. Kardec também sofria com desânimo, também sofria com os obsessores que rodeavam ele. Foi avisado pelos espíritos. Ele mesmo, nas obras póstumas, ele coloca isso, né? Ele diz isso, que ele foi muito avisado e realmente aconteceu tudo que tinha para acontecer. Ele foi caluniado, foi isso, foi aquilo, e realmente conseguiu passar, né? E eu tiro isso dessa lição, desse conhecimento que eu aprendi com essa palestra, tá? Não desanimar, seguir em frente, levantar a cabeça, mesmo não sentindo vontade, venha, trabalhe, ou venha, escute a palestra, venha, faça alguma coisa, diga que não está bem, mas venha e faça, né? Esse é o objetivo principal, vir e fazer. Ele também publicou o Principiante Espírita, né? Que veio para o Brasil, através do Henri Soissé, que era uma biografia dele, e era isso aí. Queria deixar essa mensagem para vocês, então, que a vida dele também não foi fácil, né? A vida de ninguém talvez seja fácil, mas ele conseguiu lutar. Em pouco tempo da vida dele, em 12 anos, aí, ele conseguiu criar uma coisa maravilhosa, uma coisa magnífica, que trouxe, digamos assim, muita renovação, muita melhora para a vida de muita gente, né? Inclusive a nossa, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque realmente gostamos disso. Então, meu muito obrigado, né? Uma boa semana para vocês e muita paz. Obrigada ao Roberto, né, pelos ensinamentos e pela mensagem que ele deixou ali. Vamos levar para casa e vamos pensar bastante nisso, né? Porque às vezes a gente sabe que tem uns grandes nomes, né? Mas esses grandes nomes foram pessoas que batalharam, elas não nasceram grandes, né? Eles passaram todas ou dificuldades até maiores que às vezes a gente enfrenta. E às vezes a gente reclama tanto, né? Obrigada novamente. Só relembrando, tem promoção de livro hoje lá fora, se vocês já estiverem pensando para dar para presente também, se vocês podem comprar para vocês, se vocês já compraram, podem comprar para dar de presente, tá? Então vamos ouvir agora a oração final que o Roberto vai fazer para nós e depois aguardarmos em silêncio, esperando a fluidoterapia, né? Vamos serenar nossos pensamentos, tranquilizar nosso íntimo, pedir para Papai do Céu derramar sobre nós um pouco de sua luz, de suas bênçãos, para que possamos retornar para o nosso lar, mais ávidos pelo conhecimento, mais ávidos pela melhora íntima, com o coração, a mente abertos, também para receber os passes, depois os fluidos necessários para o nosso refazimento moral, psíquico, físico, que possamos realmente aproveitar bem essas oportunidades que nos são ofertadas. Nosso muito obrigado por tudo, que assim seja.